A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sou o pastor Jeremias. 7 minutos com Deus é o nosso devocional, que acontece sempre que Deus nos permite, sempre que Deus nos dá um texto, sempre que Deus nos inspira, que o Espírito Santo de Deus nos inspira. E que alegria saber que você está assistindo, ouvindo, talvez pelo Spotify, assistindo no Instagram, no meu canal do YouTube. Bem-vindo e bem-vinda, compartilhe, mostre para um amigo, um parente, coloque num grupo de WhatsApp, sem nenhum tipo de pretensão. Não é uma grande produção, e a grande atração é a palavra de Deus, a palavra que alimenta, sustenta, ampara, a palavra que traz direcionamento. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo é: quem é a tua referência nesta vida? Pastor, seja mais preciso na pergunta. Então, quem é a pessoa que você tem como referência para a tua história? Seja lá qual for o âmbito da tua vida, talvez profissional, pessoal, familiar, pessoa que você admira pelo talento, a pessoa que você tem como referência no trato para com o próximo, talvez o pastor que você tenha como referência. Quem é a tua referência? E talvez nós, nesse quesito, cometemos erros terríveis quando deveríamos ter Deus como referência, Jesus como referência. Jesus é uma referência infalível, porque por melhor que seja a referência que você tenha, sempre vai existir falhas dentro dessa referência, porque se trata de um ser humano. Então hoje eu queria trazer para você Gênesis, capítulo 3, verso 22, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. A história você conhece. Deus faz Adão. No 6º dia, Deus coloca a mão na massa e faz Adão. Ele faz Adão, coloca dentro do jardim, que é a sua criação, vê a beleza de tudo aquilo, dá autoridade para o homem. E nesse diálogo com o homem diz assim: olha, tudo que está aqui é teu, você manda em tudo, você pode comer de tudo, menos daquela árvore ali. Qual? Aquela dali. Qual? Aquela ali no meio do jardim. Porque aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu fiz para o bem, só para conhecer o bem e viver a pureza da minha criação, e eu coloquei a minha mão na massa para que você fosse feito, não quero que você mexa naquela árvore. Adão ouve, obedece, mas Deus observa que Adão está sozinho, da costela de Adão faz Eva. E Eva é seduzida pela serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Amém também. A serpente vai seduzir a mulher na referência. Porque é lógico que nós já sabemos o desfecho dessa história toda. A mulher, seduzida pela serpente, come do fruto, vai entregar o fruto para o marido, que é Adão, e Adão vai comer desse fruto. Quando Deus desce ao jardim, na viração do dia, por volta de 6 da tarde, ele não chama por Eva, ele chama por Adão, porque o trato dele é com cada um. Eu disse isso no culto ontem. O trato dele é com cada pessoa, a salvação é individual. Essa prerrogativa do coletivo só existe de fato enquanto igreja, corpo de Cristo. Somos membros e Deus tem interesse único na individualidade de cada um. Por isso que muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos erros em nossas referências. Pastor, eu não entendi. Satanás estava dizendo assim para Eva, em outras palavras: se você tem Deus como referência, quem é a tua referência? É Deus. Então você não pode comer desse fruto. Mas se você tiver a mim como referência,
eu dou liberdade. Ah, mas ele disse que eu vou morrer. Não, não vai morrer, e não morreu mesmo. É um outro tipo de morte que acontece. E se você comer, você vai saber as coisas tanto quanto Deus. Ah, pastor, exagero, saber tanto quanto Deus. Deus diz aqui em Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora o homem sabia o que era bom, o que era ruim, o que era bem, o que era mal. Então, que coisa complexa de entender. Satanás não estava mentindo, mas estava sugerindo e sugestionando a Eva. Se Deus é a tua referência, existem regras e proibições que comigo você não terá. E esse é o grande problema do mundo. Você se dá mal pelas referências que você escolhe. Você se dá mal quando não tem Jesus como referência. Você se dá mal quando Satanás é a tua referência. E o príncipe deste mundo vem aí. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. As coisas mundanas, as coisas que têm envolvido os muros de uma igreja, de uma comunidade, as coisas que têm envolvido um povo. Estamos vivendo dias maus, os dias são maus e as nossas referências são piores ainda. Então Deus manda dizer assim para você nesse devocional: ei, se eu não for a tua referência, se eu, Jesus, não for a tua referência, e se você não seguir aquilo que eu digo, porque uma vez que eu sou a tua referência, o meu livro, a palavra de Deus, é o manual para que você viva. Não há outro jeito de viver se não for em obediência a esse livro aqui, onde tem palavras de vida, onde tem palavras que ressuscitam, onde tem palavras de esperança, de renovo, para um povo que se perde com facilidade, porque trocam suas referências também com muita facilidade. Quando Deus desce, ele chama por Adão. Adão, cadê você? Ele não chama por Eva. Ele queria cobrar de Adão, até porque Eva não havia presenciado o diálogo. Entre Deus e Adão havia um trato, havia uma aliança. Daquela árvore não, ele era o responsável. Então quando Deus faz uma aliança com você, quando Deus tem um combinado com você, é com você. No dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você fez um combinado com Deus. E sabia que esse combinado tinha regras que estão aqui. Não estão em placa de igreja, estão na santa palavra de Deus. Perguntou-lhe, quem é a tua referência? Repense, se a tua referência não é Jesus, repense o caminho que você tem tomado. O problema é que a referência sendo Jesus, você tem os seus limites. Limites impostos por ele para o teu bem sempre, porque Deus jamais quer prejudicar os seus filhos. Amém? Receba essa palavra, envie essa palavra, compartilhe essa palavra. Senhor, eu oro para que essa palavra esteja no coração de cada pessoa que me ouve e me assiste. Que essa palavra, Senhor, seja degustada durante a semana toda. Que essa palavra seja de proveito para as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo e que talvez tenham perdido o Senhor Jesus como referência de suas vidas. Eu as abençoo com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém? Compartilhe, envie para alguém os 7 minutos com Deus. Prazer imenso ter você aqui. Espero você no próximo episódio. Até, Deus abençoe.